Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou Gustavo Araújo Rodrigues, mestrando em Controladoria e Finanças Empresariais. É com grande satisfação que damos continuidade ao 12º Encontro Mackenzie de Controladoria e Finanças. Este ano, o tema abordado é Desafios Estratégicos dos Profissionais de Controladoria e Finanças. Esse é o terceiro de uma série de 8 eventos que ocorrerão durante toda essa semana, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com o apoio do Mackenzie Soluções, uma área de negócios que atua no mercado corporativo, através do desenvolvimento de estratégias para a melhoria de performance e sustentabilidade financeira, além também de oferecer diversos cursos de educação executiva. Eu gostaria de agradecer as convidadas desse painel que aceitaram o convite de participar desse bate-papo, chamado IFRS 16, Mudanças e Impactos no Arrendamento Corporativo. Como painelistas, compartilho conosco seus conhecimentos e experiências. A Cecília Geron, ela é doutora, mestre e graduada em Ciências Contábeis pela FEA-USP, tem experiência nas áreas de contabilidade e controladoria de médias e grandes empresas, atua como professora do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais da Universidade Presbiteriana Mackenzie e também é professora e pesquisadora do TEXI, na FEA-USP. Atualmente é vice-presidente adjunta da Regional São Paulo e diretora executiva de normas contábeis na ANEFAC. Também é sócia da Prism Contabilidade Internacional, Prism Serviços Administrativos e Luma de Treinamento. Muito boa noite, professora Cecília. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Também está com a gente a Renata Bandeira. Ela é doutoranda, mestra e graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Possui 25 anos de experiência em companhias multinacionais, sendo 12 trabalhando com auditoria, incluindo 2 anos em Chicago, nos Estados Unidos, e 13 anos de experiência em controladoria e contabilidade. Obteve a licença CPA, Certified Public Account, emitida pela California Board of Accountancy em 2004. Foi ganhadora do primeiro Prêmio de Excelência Profissional em Tradução de Demonstrações Financeiras para o IFRS, em 2013 pela FECONTESP, Abrasca e IBRI, e também ganhadora do Prêmio Profissional do Ano em Contabilidade em 2021, otorgado pela ANEFAC. Atua como professora do curso de graduação em Ciências Contábeis da Universidade Presbiteriana Mackenzie e membro do Interpretation Committee IFRS. Atualmente é diretora de Controladoria e Impostos na Azul Linhas Aéreas. Muito boa noite, Renata. Seja bem-vindo. Temos como moderador o professor Henrique Formigoni, pós-doutoral pela Escola de Contabilidade da Universidade de Salamanca, na Espanha, doutor em Ciências Contábeis pela FEA-USP, mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC de São Paulo, e na Universidade Presbiteriana Mackenzie é professor do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Controladoria e Finanças Empresariais, e também professor do curso de graduação em Ciências Contábeis, além de pesquisador do Núcleo de Estudos e Controladoria e Finanças. Muito boa noite, professor Henrique Formigoni. Bom, eu passo a palavra então agora para o professor Henrique para poder iniciar o nosso programa. Obrigado, Gustavo. Uma boa noite a todos que estão participando de mais um evento da 12ª semana do Encontro de Controladoria e Finanças Empresariais. Hoje vamos conversar sobre o IFRS 16, que trata de arrendamento mercantil. Para isso, contamos com a presença da Renata Bandeira, que conhece muito a respeito do assunto, trabalha numa empresa que utiliza muito essa forma, né, o arrendamento mercantil, esse modelo de negócios, e também contamos com a presença da professora Cecília, que é profunda conhecedora das normas de IFRS. Então, eu desejo a todos um ótimo evento. Vou passar a palavra para a professora Renata, para que ela possa, então, fazer a apresentação sobre os aspectos positivos, negativos do IFRS 16. Renata, a palavra está contigo.
Obrigada, boa noite, professor, boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao Mackenzie pela oportunidade de vir aqui expor um pouquinho sobre o IFRS 16. O IFRS 16 foi uma das normas mais complexas que a contabilidade em si, né, adotou nos últimos anos, né, junto com o IFRS 15, que é sobre receitas. E o objetivo aqui é falar um pouquinho de todo o caminho percorrido, né, e falar também do que é a norma, enfim, depois fazer uma certa crítica ao pós-implementation. Dado que a gente tem diversos níveis aí de conhecimento, a gente vai tentar nivelar e colocar todo mundo a par do que é o IFRS 16, tá? Antes de entrar nas críticas. Então, aqui já foi apresentada. Eu gosto sempre de começar a falar de IFRS 16, vindo aqui falando sobre o David Tweed, que ele foi o chairman do IASB durante muitos anos. E lá, muito tempo atrás, assim, acho que eu ainda nem sonhava em ser contadora, um dia ele falou uma frase, né, que marcou esse caminho aí do IFRS 16. Ele disse que uma das grandes ambições da vida dele, antes de morrer, seria viajar numa aeronave que estivesse registrada no balanço da companhia aérea, né? Porque até então era uma confusão, uma empresa registrava, outra não registrava, todo mundo tentava driblar ao máximo a norma para não trazer o registro das aeronaves para dentro dos balanços, com o intuito de mostrar que a empresa não tinha um endividamento, né? Lembrando que o endividamento é uma das métricas que são utilizadas no valuation das companhias. Então, era normal, não só a companhia aérea, mas empresas de varejo, outras empresas, driblarem a norma para tentar mostrar uma situação melhor de valuation e tentar valorizar as ações, enfim. Então, o David Tweed, ele falou isso e isso foi norteando toda a mudança que a contabilidade promoveu ao longo de 20 anos. Então, primeira coisa que a gente vai falar um pouquinho, o IFRS 16, ele ficou vigente a partir de 1º de janeiro de 19, né? Então, 31/12 de 18. Mas por que mudar, né? Qual era o incômodo que a gente tinha como contador, usuário de demonstração financeira, investidor? A gente tinha dentro das práticas contábeis o que a gente chamava aqui de efeito Liesberg. Então, o iceberg, quando a gente está olhando ele de um navio ou admirando, você só vai ver a ponta, mas ele esconde um corpo muito grande dentro do oceano que não é visível. E isso era a mesma coisa com o endividamento das companhias. Você não enxergava esse endividamento ou enxergava só uma pontinha, né? O grande número estava escondido em notas explicativas de uma forma difícil do leitor identificar os efeitos dessas operações e entender. Então, as obrigações, né, o passivo, a dívida, não era reconhecida no balanço patrimonial. E aí, de forma a fazer o valuation, fazer as análises que eram necessárias, o que os analistas de mercado eles faziam? Eles olhavam para a despesa de arrendamento, multiplicavam por 7 e tentavam plugar uma dívida lá no balanço, um ativo, para meio que permitir a comparabilidade entre os diversos players de um mesmo segmento, de uma mesma indústria. A SEC, antes da adoção do IFRS 16, ela fez um levantamento que mostrou que os balanços das companhias que estavam registradas lá na SEC, para quem não sabe o que é SEC, a SEC é a Bolsa de Valores americana, né? Security Exchange Commission. Então, eles fizeram uma análise com base nos balanços que eram registrados lá na Bolsa Americana, de que as operações de leasing fora dos balanços, elas estavam em torno de 3 trilhões de dólares. Então, era muita informação faltando para você analisar a saúde financeira das empresas. Então, isso era super importante. E aí, essa matéria aqui que saiu no Financial Times também dava destaque que os grandes afetados seriam as companhias aéreas e as companhias varejistas, né, que precisam de um local físico para fazer a sua negociação, né? Aí a gente já começa a entrar nesse momento pandemia que tudo mudou e a gente compra muito online, mas sempre vai ter um supermercado, uma farmácia que você precisa ir lá e correr e buscar, ele vai sempre precisar desse espaço físico. Aí, como que estava a distribuição da subavaliação dos passivos no mundo? Quando a gente distribuía essa análise que foi feita, o que indicava que 22% das companhias da América do Norte subavaliavam seus passivos.
26% na Europa, 27% na África, 32% na Oceania e 45% aqui na América Latina, né? América Latina incluindo o Brasil. Aí, um outro estudo também mostrou que, em média, os varejistas teriam um aumento no endividamento nos balanços em 98%, e as companhias aéreas 47%, empresas de serviço 42% e assim por diante. Então, assim, na verdade, o grande vilão, né, que todo mundo apontou que sempre eram as companhias aéreas, não era bem assim. Mas isso foi para dizer para quem não acompanhou o histórico, o que fez com que houvesse a necessidade de mudar a norma contábil que existia anteriormente. E qual foi o caminho percorrido para essa norma mudar? Foi um caminho muito longo, mas muito longo mesmo. Então, a gente volta lá para julho de 1996, 21 anos atrás, onde teve discussões sobre uma nova metodologia de como registrar o arrendamento. Em 13 anos, 14, 9, 13 anos depois, a gente tem a emissão do primeiro discussion paper, onde todo mundo podia opinar. Depois, em agosto de 2010, a emissão do exposure draft. Depois, uma revisão do exposure draft. E, por último, a emissão da norma em janeiro de 2016. E da emissão da norma, as companhias tiveram mais 2 anos para adaptar todos os seus controles e fazer as estimativas, porque era uma norma que realmente demandava bastante tempo para você fazer um trabalho bem feito. E a gente vai falar um pouquinho dos aspectos práticos de fazer esse trabalho bem feito. Então, o objetivo de tudo isso foi ter maior comparabilidade e transparência nos balanços. Então, por isso que mudou a norma contábil de registro das operações de aluguel, né? Porque vale para todos os aluguéis. Então, vamos falar um pouquinho dos aspectos contábeis e o que mudou. Então, até o momento que a gente vinha na regra contábil anterior, a gente tinha uma norma que era o IAS 17, e daí o que ela dividia? Entre leasing de capital ou leasing financeiro e leasing operacional. E, basicamente, ela trazia os seguintes efeitos no balanço. Se você estivesse num leasing de capital, onde você estava comprando o seu bem, você registraria o ativo e o passivo. Entretanto, se você tivesse numa operação onde era um aluguel, e aí muitas vezes a gente via que a essência sobre a forma não prevalecia, né? Porque muitas vezes você tinha na essência uma compra, mas as empresas tentavam tratar isso na contabilidade como um aluguel puramente dito, você não precisava registrar nenhum ativo, nenhum passivo, e aí isso favorecia diversos índices de rentabilidade, liquidez, enfim, de emprego de capital que a gente analisa para avaliar a saúde financeira de uma determinada entidade. E ao invés de você registrar essas operações nos ativos e passivos, você registrava só uma despesa de aluguel à medida que você fazia o pagamento, ou que você ia incorrendo na despesa de aluguel mês a mês. O pagamento poderia até ser postergado. E, para isso, você fazia algumas divulgações de obrigações off-balance. E aí ficava aquela confusão, porque cada empresa interpretava a sua maneira, cada um discutia com o lessor de uma forma, e os contratos eram construídos para, de fato, não atenderem à regra de ativação e endividamento. Então, assim, tinha uma regra no US GAAP, que é a regra americana, que ela falava assim, se o valor presente das contraprestações corresponder a 90% do valor do bem, então você tem que ativar. Então, a conta dava 89,9, mas não dava 90. Se você estivesse alugando um bem acima de 75% da vida útil, você também estava comprando, né? Na essência, era uma compra. Daí também nunca ia dar 75%, ia dar 74,9%, mas não ia dar 75%. Então, assim, tudo que é muito normatizado, no fim do dia, também as pessoas vão encontrando caminhos para escapar, e aí gerava uma confusão no mercado, os balanços acabavam não sendo comparáveis. Aí veio o IFRS 16, onde todos os arrendamentos, eles têm seu registro no ativo e no passivo da companhia. Então, você reconhece um direito de uso, aí aparece uma nova figura que você, dentro do balanço, né? Você tem o ativo imobilizado, você tem o intangível,
você tem investimentos e agora você tem direito de uso. Então, você vai pegar o valor presente da obrigação que você está contratando, vai registrar um débito no ativo, né, que é o direito de uso, e um crédito no passivo, que é a dívida. Aí, o ativo vai depreciar e a dívida ela vai sofrer a variação da taxa de desconto que você utilizou para trazer essa dívida a valor presente. Então, você vai gerar despesa financeira. E se tiver atrelado ao dólar, você não vai trazer variação cambial para o ativo, mas você vai trazer variação cambial para o passivo, que acaba sendo um grande problema para quem está em moeda funcional que não seja o dólar. Então, esses são os aspectos contábeis. Então, o que mudou? As empresas sofreram muito com todos os índices de endividamento, retorno sobre ativo, porque você não tinha esse ativo registrado no balanço, agora você tem. Giro dos ativos também fica prejudicado. Cobertura de serviço da dívida. O EBITDA e o EBITDA mudaram drasticamente e, na verdade, para quem está seguindo o IFRS 16, houve uma mudança para melhor, mas aí cabe o analista de mercado, né, o usuário da informação financeira, falar assim, mas isso aqui é econômico, não é econômico, faz sentido, não faz sentido, né? Porque uma regra contábil não poderia melhorar a performance da companhia. Então, a gente tem que, às vezes, adaptar a forma como a gente enxerga essa performance. Para quem tem covenants, né, compromissos aí atrelados a empréstimos, também tem que tomar muito cuidado, porque uma vez que você sobe bastante o endividamento da companhia e você começa a gerar despesa financeira, você pode impactar principalmente o covenant relacionado à cobertura de serviço da dívida, dívida dividido por EBITDA. Tem uma série de covenants aí que são bastante comuns que os bancos colocam nos contratos de empréstimos, que se a companhia não atinge determinado ratio, determinado índice, o que vai acontecer? A dívida vai ser acelerada. Então, para os contadores, é super importante ficar atento a esses aspectos. Toda vez que está sendo negociado um contrato de empréstimo, o cara da tesouraria não sabe o que é IFRS 16. Então, o contador tem que estar próximo, tem que sair da caixinha da contabilidade para poder explicar que vai ter esse efeito, ou simplesmente deixar os efeitos de IFRS 16 fora da forma de medir os índices que estão sendo demandados nos contratos de financiamento. Uma outra coisa que também passa a ser muito afetada pelo IFRS 16 é a forma como a gente fazia o orçamento, né? Porque antes você não olhava para o CAPEX falando de aluguel. Hoje você está afetando o CAPEX. Então, é super importante também que quem trabalha em FP&A e monta o orçamento anual da companhia também tenha familiaridade com a nova regra contábil, porque ela também impacta. Uma Então, vamos pergunta, lá. Renata, por favor. Claro, professor. O objetivo da contabilidade, né, ele é levar informação para tomar a decisão do usuário. No caso da IFRS, ela é adotada, a norma internacional, para favorecer, vamos dizer, a comparabilidade entre as informações das empresas. E você está falando, por exemplo, você acabou de falar de alguns índices aí que são calculados através dos dados das informações contábeis. Então, em termos de, vamos dizer, de melhoria da informação, me parece que o IFRS 16 ele traz mais informações para o balanço, atendendo aquele desejo de mostrar uma situação melhor da empresa. Mas, ao mesmo tempo, como você falou que afeta esses indicadores, me parece que, em termos de comparabilidade, eu não sei se traz uma melhor comparabilidade. Eu gostaria que, na sua visão, no seu entendimento, né, na sua opinião, como que fica essa questão de melhoria da informação para o usuário, para a empresa, para o tomador de decisão, e essa questão da comparabilidade, né? Você fizesse uma análise sobre esse aspecto, por favor. Na verdade, eu entendo, professor, que essa norma ela traz uma curiosidade bastante grande para o balanço. Então, a gente não tem mais que discutir em termos de dizer se o endividamento está correto. Isso não tem
se tem dúvida de que traz uma melhor capacidade de comparação. Entretanto, a norma ela é tão complexa que precisa existir um longo caminho aí de aprendizado, né, para as pessoas entenderem o que ela é, o que ela está trazendo, para poder, de fato, você fazer uma interpretação correta dos números que estão sendo apresentados. Um outro aspecto que dificulta a comparabilidade e que eu acho foi crucial quando a gente pensa globalmente, que prejudicou o objetivo da norma, que era trazer maior transparência e comparabilidade, é que, apesar do IASB e o FASB, que é o órgão americano de criação de normas contábeis, eles terem trabalhado juntos, no final, eles não conseguiram chegar num acordo de como esses impactos do IFRS deveriam ser tratados na DRE. Então, você acaba gerando uma complexidade muito grande. Então, quando você fala do investidor americano que está lá nos Estados Unidos, ele não entende o IFRS e ele critica bastante, porque ficou muito confuso. E aí eu vou entrar no detalhe um pouquinho mais para frente por que tem essa diferença e o que na verdade, já estou entrando nessa parte. Ó. Então, assim, não se tem dúvida de que se trata de um dos maiores avanços na contabilidade mundial, porque antes era muito difícil de você saber qual o tamanho do endividamento que uma companhia tinha, né? A gente não sabia, ou estava muito mal divulgado nas notas explicativas. Hoje está lá no balanço, não tem o que se discutir. Mas, como o IFRS e o SGAP eles não ficaram totalmente alinhados, quando eu tento comparar o balanço de duas empresas de um mesmo setor, por exemplo, companhia aérea, eu não consigo fazer essa comparação. Por quê? Porque como que a gente traz no IFRS a despesa de uma operação de arrendamento? A gente traz via depreciação do ROU, né, do direito de uso, e a gente traz despesa de juros e variação cambial quando a operação está atrelada ao dólar, para dentro do resultado financeiro. Quando a gente fala do SGAP, essa despesa de depreciação e juros não existem. Existe uma linha que é chamada de despesa de aluguel. E aí, o que acontece que é mais grave ainda? A gente tem duas métricas que são muito utilizadas, gostem os contadores ou não, né? Que é o EBIT e o EBITDA, que se equipara ao LAGID aqui no Brasil. E daí, os efeitos estão em geografias diferentes dentro da DRE. Então, para a gente, a depreciação cai antes do EBIT. Os juros os juros e a variação cambial totalmente abaixo. E daí, no SGAP, cai tudo numa linha só que está dentro do EBIT. Então, assim, na hora de comparar a performance de duas companhias, fica praticamente impossível. E as notas explicativas nem sempre dão as informações necessárias para você recompor isso. Então, fica bastante complicado. Porque a única forma de você recompor seria olhando o volume de pagamentos de arrendamento que foram feitos num determinado ano. Então, se eu tivesse informação na demonstração financeira de IFRS, eu consigo transformar essa demonstração financeira numa demonstração comparativa do USGAP. Mas aí vem um outro advento, né, que é bem recente para a humanidade, que foi a Covid. Todo mundo saiu negociando obrigações de aluguel. Então, assim, olha, eu não tenho condições de te pagar agora, então esse ano eu vou pagar 20%, o ano que vem eu vou pagar 40%, e no outro ano eu pago os 40% remanescentes. Então, assim, um valor que deveria estar sendo desembolsado agora, eu estou desembolsando parceladamente. Então, quando eu vou tentar comparar os balanços, com o advento da Covid, ficou impossível, porque eu utilizava a informação de pagamento. Hoje a informação de pagamento está prejudicada por conta das negociações que foram feitas de postergação de pagamentos. Então, ficou impossível fazer comparação entre os dois gaps. E é uma coisa importante, porque são as duas vertentes principais no mundo, né? O SGAP, com o poder que tem na Bolsa Americana, a quantidade de companhias que estão registradas nos Estados Unidos, né, mesmo as europeias se registram nos Estados Unidos, versus uma norma internacional que é adotada em mais de 120 países do mundo. Então, assim, é muito difícil. Assim, a ideia foi muito boa
mas ela, no final, acabou sendo, vou dizer, mal executada, né? Porque essa diferença não poderia existir. Fosse por um caminho ou outro, alguém deveria ter cedido e a gente seguir, né? Então, fica muito difícil de você comparar balanços dentro de uma mesma indústria por conta dessas divergências de prática. Respondi, professor? Perfeito, Renata, muito obrigado. Agora, vamos falar um pouquinho dos aspectos práticos de adoção do IFRS 16. Então, tem uma série de passos que precisam ser executados quando alguém quer implementar o IFRS 16. O primeiro deles é fazer um inventário dos contratos. E, infelizmente, e daí não é só o universo brasileiro que acontece isso, eu tive a oportunidade de fazer benchmark com a equipe da Delta Airlines, pré-adoção do IFRS, e as dores eram absolutamente as mesmas, né? As companhias, elas não têm normalmente uma única fonte para emissão de contratos. Deveria ser o departamento legal, ali meio com compras. Algumas empresas já têm softwares que controlam todos os contratos emitidos, mas a grande realidade da maioria das empresas é que não tem uma única fonte de emissão de contratos, não tem um controle adequado, um depositório de contratos. Então, assim, você precisa envolver toda a organização, porque você precisa identificar as origens de contratações. Você precisa garantir a integridade do inventário, ou seja, você precisa garantir que não ficou nenhum contrato de fora, porque pode ficar de fora um contrato que seja relevante, né? Então, é bastante complicado. E aí, uma forma de você garantir integridade é você percorrer o caminho inverso, né? Porque primeiro você está partindo de onde os contratos são emitidos. E aí está tentando fazer lá o inventário de contratos para poder ler, dizer qual que cai na norma, qual que não cai. Uma outra forma de você garantir que esse seu inventário foi feito adequadamente é você olhar para pagamentos constantes, né? Então, eu pago um fornecedor todo mês. Aquilo ali é um contrato de aluguel, né? Precisa dar uma olhadinha. Não, aquilo lá é um contrato só de suporte, enfim. Mas você vai ter que analisar se a sua empresa não tiver bons controles sobre os contratos, sobre a emissão de contratos. E aí, dentro de tudo isso que você está executando, você precisa garantir uma trilha de auditoria, porque alguém pode ter que refazer aquilo que você fez e validar, enfim, se você está numa empresa que é auditada, você vai ter que provar para o auditor que você considerou absolutamente tudo que você precisava. E aí, as empresas sofreram muito com essa parte de fazer inventário das obrigações de aluguel. A partir do momento que você sofreu, mas conseguiu fazer a adoção do IFRS 16, você precisa, de maneira meio que urgente, se movimentar e estabelecer uma nova matriz de controle que permita a captura tempestiva das operações que possam cair no escopo do IFRS 16, né? Então, você precisa ter uma parceria aí com o departamento jurídico e departamento de compras para poder capturar o contrato quando ele nasce e registrar corretamente. Então, um outro aspecto prático que foi bastante doído na adoção do IFRS 16 é a determinação da taxa de juros, né? Qual é a taxa de desconto que você vai utilizar para trazer as suas obrigações a valor presente e determinar o valor do seu direito de uso e fazer o registro, né? Super difícil. Então, tem uma linha dos auditores que fala que não é possível determinar a taxa implícita, tá? Quando você está num contrato de leasing, por exemplo, financiando a aquisição de um carro, é muito simples de você determinar uma taxa implícita do contrato. Você pega os dados lá de prazo, PMT, valor presente e calcula facilmente. E você consegue ter evidências. Então, dependendo do bem objeto de arrendamento, é muito simples você fazer um caminho que vai mostrar qual seria a taxa. Agora, quando você está falando de bens que são meio que exclusivos, você não consegue. Então, assim, quem faz aluguel de navio, por exemplo, não vai conseguir, porque cada navio tem o seu preço, tem a sua condição, tem a sua característica específica. A mesma coisa é uma aeronave, assim, cada aeronave, a aeronave que voa na Azul não é a mesma aeronave que voa na Gol e não é a mesma aeronave que voa na Latam, porque cada uma tem a sua especificidade. E também, para esses bens, não é possível fazer uma cotação
para você falar assim, então, quanto custaria esse bem aqui, se eu quisesse financiar? Né? Ninguém vai te dar uma cotação simplesmente por dar. Então, é bastante complicado. E aí, uma crítica ao legislador, assim, que parece que tudo é muito simples, tudo muito fácil quando a gente fala na teoria, pega uma cotação, né? Eu tenho, eu fui auditora durante 12 anos, então 13, na verdade, eu posso falar com experiência de causa. O auditor tende a achar que tudo é muito simples, né? Fala assim, cota aí, mas tem bem que não tem cotação. Né? Então, você está fazendo vai construir um satélite para ficar e vai fazer um arrendamento de um satélite. Aquele satélite é para você, tem as necessidades daquela empresa que encomendou, né? Então, começa a ficar muito complexo. Você tem que considerar que o financiamento teria garantias, então a taxa de juros, quando tem um bem em garantia, ela tende a ser reduzida. E daí, como você refletir essa garantia numa taxa de juros que você, né, não tem uma coisa parecida. Então, como falar assim, olha, eu, quando vou no mercado de capitais, eu vou captar a, sei lá, 10% ao ano. Tá bom, essa é a minha taxa. Bom, mas se eu for usar essa taxa para usar o desconto do IFRS, para fazer o desconto no IFRS 16, eu preciso garantir que tem um bem nessa operação. E, geralmente, empréstimo não tem bem, é unsecured. Então, como reduzir a taxa? Qual é o deflator que eu vou atribuir para a garantia do bem? Não é simples. Uma outra coisa que também você faz, que simplifica, é você agrupar em prazos. Então, por exemplo, eu tenho 180, 200 contratos de aeronaves. Para cada contrato eu tenho que fazer uma taxa, mas eu posso também falar assim, olha, a taxa que é de 2 a 3 anos vai ser única. Se o contrato tem 24 meses ou tem 36, vai ser a mesma taxa. Aí vai de acordo com a experiência, você vai conseguindo estabelecer premissas para minimizar o trabalho na prática, né? E é super importante o uso de especialistas internos. A contabilidade, ela não consegue fazer sozinha esse trabalho de adoção, de implementação, ou mesmo que seja recorrente, eu não consigo só com o staff da contabilidade estabelecer todos os valores que eu preciso para registrar um contrato de leasing. Eu preciso da ajuda da tesouraria, dos especialistas aí internos para me ajudar a compor essa taxa de desconto. Um outro aspecto que a gente tem que considerar quando a gente está fazendo IFRS 16 é se o contrato é cancelável ou não cancelável. Então, normalmente é quando o contrato é não cancelável, que você vai trazer a sua dívida a valor presente, mas a regra fala também que você deveria considerar a prorrogação. E aí, assim, por mais que você tenha, às vezes, o hábito de prorrogar, você cai numa série de dificuldades, porque, assim, é possível determinar o preço que vai ser cobrado para o período de extensão contratual? Então, quando eu estou falando de uma aeronave, eu faço um contrato de 12 anos. Tecnologia hoje muda muito rápido. Por mais que eu tenha intenção, e às vezes acontece de eu estender o prazo do arrendamento, eu consigo determinar qual vai ser o valor desse arrendamento no futuro. Então, na prática, acaba que não é considerado muito o prazo de extensão, né? E qual é o prazo de extensão? A gente também consegue determinar qual vai ser o prazo de extensão? Então, por mais que a regra fale assim, você olhar histórico, é muito difícil na prática de você aplicar esses conceitos. Então, dependem muito das condições do negócio e comportamento do mercado. E do jeito que as coisas são voláteis, né, e mudam o tempo todo hoje, muito difícil de você prever muito mais para frente. A gente tem que falar também Uma Oi, pergunta, professor. Renata. Um item que você pulou, e aí então eu acho interessante fazer uma questão. Sobre a taxa de juros, você entende que é adequado usar a de juros simples ou juros compostos para fazer os cálculos? Depende da transação. Então, por exemplo, professor, se eu tiver numa transação que normalmente eu não. Quando eu estou numa transação que é em dólar, normalmente eu não capto com juros compostos. Eu não pago com juros compostos o financiamento. Então, eu entendo que deveria ser a juros simples. Mas, assim, não tem uma definição, a regra não traz isso.
ela não traz. E para valores negociados em moeda nacional, por exemplo? Eu Aquisição entendo de que carro, deveria. coisas mais, não aviões, É, né, exatamente. por exemplo, o leasing de carro a gente paga juros compostos, então eu traria valor presente por juros compostos. Então depende Então, depende precisa de cada analisar um. os casos, né? Isso. E a norma não fala, não dá uma diretriz. E aí cada Aí, empresa pode adotar um procedimento diferente, né? isso, exatamente isso. E daí, dando continuidade na parte prática, quando o IFRS 16 ele foi adotado pela maioria das empresas, não existia praticamente nenhuma tecnologia disponível específica para isso. Então, o SAP ele tentou adaptar o módulo de real estate para colocar algumas configurações de leasing. A Nakisa era uma empresa que vendia facilidades aí de controle de operações de leasing, mas era uma dor na prática para quem também adotou, porque não, tipo, a Nakisa estava aprendendo junto com quem estava adotando a norma pela primeira vez. E teve gente que fez adaptações do TRM, que é um software que cuida aí da parte de tesouraria, e tem as soluções caseiras. Na empresa que eu trabalho, a gente desenvolveu uma solução caseira que está funcionando super bem. E tem o velho e bom Excel, né? Sistema Avançado de Planilhas é o nosso SAP. Aí, vamos lá. O pós-adoção. Vamos falar um pouquinho do pós-adoção. O que a gente tem aqui? Opa, que eu repeti a parte no pós-adoção, né? Então, fui lá, adotei meu IFRS 16. O que pode acontecer depois que eu comecei, dei o meu Go Live? Eu posso fazer uma modificação contratual. E o que seria o escopo de uma modificação contratual? Se eu estou mudando o ativo subjacente, diminuindo o escopo do arrendamento ou ampliando muito o escopo do arrendamento. Por exemplo, num contrato eu tinha um motor, incluo 2 motores. Ou tinha 3 motores, tiro um motor e só deixo 2 motores. Eu, por exemplo, fiz uma redução de prazo ou um aumento de prazo. Então, isso cai numa mudança de escopo do contrato, que dentro do normativo da norma se trata de um lease modification, então, modificação contratual. E a modificação contratual, o que ela pede para você fazer? Ela pede para você trabalhar como você estivesse fazendo uma adoção do IFRS. De novo, então ela é super trabalhosa. E a contabilização dela é super crítica, assim, porque você vai ter que fazer você vai ter que trazer toda a nova operação, a nova condição a valor presente. Então, vamos supor, se você tiver reduzindo, se você tiver uma redução da dívida, você vai ter que reduzir essa dívida contra o ROL. Se o ROL zerou, você joga o efeito no resultado. Então, assim, é bastante complexo na prática fazer um lease modification. E aí, o que aconteceu nos momentos de Covid, né? A gente teve meio que por obrigação fazer lease modification. E às vezes você falava assim, poxa, eu preciso não pagar agora meu arrendamento, mas o lessor, ele queria alguma coisa em contrapartida. Tá bom, eu diminuo o seu aluguel temporariamente, você posterga os pagamentos mais para frente, mas eu quero mais alguma coisa. E às vezes ele pediu o quê? Para você fazer uma extensão de contrato. Então, mesmo que o IFRS até falou assim, olha, algumas modificações de contrato aqui que caiam no período até da época que saiu a Covid lá, que foi abril, até 30 de junho de 2021, se for só esse período afetado, você finge que não teve um lease modification e continua a trabalhar com o seu contrato. Aí, qualquer diferença entre o valor pago e o valor provisionado, você joga para resultado. Depois, ela estendeu esse lease concession para 30 de 6 de 2022, porque fazer um lease modification é o mesmo trabalho de uma adoção de FRS 16. E daí, para nós, de companhias aéreas, que a gente foi muito afetado pela Covid, a gente, de fato, passou por 2 implementações de FRS 16, lá no comecinho de final de 18, e agora, o ano passado, na pandemia, porque, pelo menos na Azul, todos os contratos foram renegociados com extensão de prazo, e na Gol também alguma coisa. Então, foi bem puxado, bem difícil. Então, vou trazer aqui para vocês alguns efeitos do lease modification, porque o principal ponto aqui é que se trata de uma nova adoção.
Então, você, inclusive, tem que trabalhar com uma taxa de desconto atualizada. E o que aconteceu no momento de pandemia? Você teve o risco, né, relacionado às empresas aumentou muito. Então, imagina uma empresa que não entrava nada de caixa durante 2, 3 meses, o risco dela foi lá na lua. Ela, na outra ponta, renegociando prazos, renegociando os contratos de arrendamento, tinha que trazer a taxa que refletisse aquele momento de crise. Então, o que aconteceu? Ó, trouxe aqui para vocês verem o exemplo do balanço da Gol. A Gol, as taxas de arrendamento que ela usou para fazer lease modification foi de 11,97% e 13,13% ao ano. Enquanto pré-pandemia, ela tinha uma taxa de 3,75%, 8,55%. Era bem mais baixa. Na Azul, o negócio ficou mais gritante ainda. 22% a taxa, 13%, taxas bem altas. Pré-pandemia, 6% e 8,20%. E aí, voltando aqui, ó, quando a gente olha o efeito da modificação contratual, então, quando eu tive que ir lá e recalcular todos os meus passivos de arrendamento, dar baixa nos contratos anteriores e subir com novas posições, com uma nova taxa de desconto, fez com que o meu passivo ele reduzisse 5 bilhões e 700, né? E aí, assim, dentro da norma, tudo está adequado, mas faz sentido? Né? Assim, de fato, a Azul iria negociar uma dívida com uma taxa de 22% ao ano, ou mesmo se a gente for para o exemplo da Gol, uma taxa de 13% ao ano, dificilmente empresas com esse porte vão negociar qualquer tipo de empréstimo com essas taxas. Mas a teoria contábil, ela trouxe essa, vamos dizer, distorção para a nossa realidade. Então, é uma coisa assim que no pós-implementation agora, que vai entrar um novo projeto do IFRS para avaliar os efeitos da adoção do IFRS 16, isso vai entrar como uma crítica, um ponto a ser observado, porque eu poderia fazer todo o lease modification sem fazer o reassessment da taxa, dado que é uma taxa fictícia que eu não vou negociar nessa taxa. Então, eu poderia ter mantido a taxa anterior. Traria mais equilíbrio, menos volatilidade para o meu balanço. Aí, o que mais eu tenho? Aqui eu estou falando só do lease concession, que a gente já falou, e das datas que tipo, o IFRS falou assim, olha, para não acontecer uma avalanche de nova adoção de IFRS e dar muito trabalho para as empresas, eu dou aqui um grace period para vocês, que se as suas renegociações estiverem dentro desses prazos, vocês não precisam fazer absolutamente nada. Mas como a gente tem contratos de longuíssimo prazo, para a gente não teve alívio nenhum essa norma. Aí o que você tem também? Implementei o IFRS 16, vida continua, eu tenho operações de sale leaseback. E aí a regra também trouxe algumas condições que eram diferentes do que a gente tinha na regra anterior. Então ela fala assim, olha, se você vendeu o seu ativo por um valor acima do valor de mercado, na verdade, você está se financiando, então você vai ter que tratar isso como uma dívida. Esse financiamento embutido aí que você pegou mais dinheiro é dívida. Então, não tem assim, vendi por um valor de venda muito acima do valor de mercado, estou fazendo um lucrão e depois vou pagar minha dívida. Não, não tem isso não. Você vai, na verdade, tratar tudo isso como dívida logo de cara. Então, não transita nenhum impacto positivo no resultado. Então, isso daqui muda muito o que as companhias estavam acostumadas a fazer nas transações de sale leaseback. Por outro lado, se você vender o seu ativo por um valor menor que o valor justo, aí o que tem? Tem empresas no mercado que são muito fortes em dizer assim, eu tenho o menor custo, eu tenho o menor custo operacional, eu tenho o menor custo operacional. Então, elas, sim, falavam assim, se eu fizer um valor de venda inferior ao valor justo, eu vou ter lá uma despesa que eu vou chamar de não recorrente, porque eu não faço essa operação toda hora. Mas, por outro lado, eu vou ter um aluguel lá na frente mais barato, porque o cara aqui, ó, ele comprou mais barato. Aí a regra fala assim, não. Para permitir comparabilidade entre os balanços, o que ela fala? Se você teve um valor de venda inferior ao valor justo, você vai criar artificialmente um ativo e um passivo, e você vai depreciar. Então, assim, bem interessante como a regra vem e equilibra nessa parte, acho que foi bem acertada para permitir uma melhor comparabilidade entre os balanços.
Isso foi muito legal, muito bem acertado. Aí aqui eu trouxe para vocês também uma parte adicional falando de valuation, né? No pós-implementation, que a gente fala assim, poxa, todo mundo criticava a norma e falava, eu preciso reconhecer o balanço, reconhecer no balanço a dívida. E a contabilidade, como eu comentei respondendo a pergunta do professor, ela foi muito assertiva no sentido de falar assim, o balanço agora tem acurácia, ele reflete aquilo que foi contratado. Mas a gente tem algumas coisas assim que vão além da contabilidade, e eu não sei se cabe à contabilidade responder, mas é um problema de assimetria de informação que a gente precisa resolver. Quando a gente pega duas empresas que têm uma frota bastante parecida, então, assim, a Azul tem uma frota maior que a da Gol? Tem, mas a Azul trabalha com aeronaves pequenas. Quando a gente pega aeronaves grandes, elas estão mais ou menos equivalentes. Quando você olha o endividamento, a valor nominal da Azul, são 27 bilhões. Quando você olha o da Gol, são 10,7 bilhões. Mas são empresas que são muito equivalentes, bastante equivalentes. Mas o que faz essa diferença? A diferença aqui faz que a Azul ela tem, em média, 99 meses de prazo remanescente dos contratos, ou seja, 8 anos e meio, mais ou menos, de contrato de leasing para frente, contratado. E a Gol, ela tem 5 anos. Aí, mas o que acontece com a Gol? A Gol, daqui 5 anos, ela não está comprando aeronave, ela está alugando. Então, ela vai precisar renovar os contratos para poder continuar operando. Então, será que é correto dizer que o endividamento da Gol é muito menor? Não é temporário, mas só que se eu pego essa informação para fazer o valuation das duas companhias, eu não estou fazendo misleading aí, direcionando o investidor a uma tomada de decisão inadequada, dado que ele não é profundo conhecedor de contabilidade de FRS 16? Então, assim, tem acho que a norma é uma evolução, não se tem dúvida quando a gente fala disso, mas eu ainda acho que tem um bom caminho aí a ser percorrido para a gente poder equalizar e usar a informação contábil da melhor forma possível, né? Que ela não seja só entendida por contadores, porque a gente tem, daí falando do relacionamento, eu já passei pelas 3 companhias aéreas, né? Então a gente assiste muito de perto o relacionamento do Departamento de Relações com Investidores e a controladoria está ali apoiando a contabilidade nas respostas dos questionamentos. E as pessoas não conseguem ter esse grau de profundidade no entendimento das demonstrações financeiras, das novas regras contábeis. Então, eu acho que ainda cabe, na minha opinião, bastante aprimoramento no sentido de ajudar o mercado na tomada de decisão e nas melhores avaliações possíveis. Bom, aqui eu encerro a minha apresentação. Eu estou super disponível para esclarecer dúvidas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria lembrar o pessoal que está assistindo que vocês podem colocar as dúvidas para serem repassadas para a Renata. E, Renata, eu queria explorar um pouquinho essa história do período de aluguel aí, né? E que faz. Então, quando a gente está olhando as empresas que têm lojas, Uhum. supermercados. Então, uma coisa que eu vi na prática de mercado é que o período de aluguel que é considerado não é o período do contrato, é o período que se espera ficar naquele ponto de acordo com o planejamento estratégico da empresa. Isso, Agora, quando a gente olha as aéreas, como você está mostrando, o meu passivo está mostrando o contrato daqueles aviões, mesmo porque eu não poderia fazer uma coisa muito diferente disso, né? Ou então, ou imaginar que eu vou sempre mostrar uma dívida na continuidade, uma dívida que eu ainda não tenho, então é bastante isso. complicado. Mas, por outro lado, a gente não tem comparabilidade entre as empresas de jeito nenhum, né? Não tem. É difícil de chegar num denominador comum e, assim, uma reflexão bastante ainda superficial será que quando o mercado
pegava o valor do aluguel e multiplicava por 7 e tentava equalizar todo mundo, não chegava numa maior comparabilidade do que agora a gente tem. Então, assim, não se discute a acurácia, não se discute. O balanço tá correto, mas está faltando informação, né? Porque é nítido, acho que esse exemplo, esse último slide de Gol e Azul, a Gol precisa a Gol precisa dos contratos de arrendamento para continuar operando. A Gol não vai deixar de operar em 5 anos, assim como a Azul não vai deixar de operar em 8 anos. Mas assim, qual que é o nível ótimo de endividamento? É mostrar aquilo que está assinado em contrato ou assim, quanto que eu deveria mostrar, né? Aí assim, tem contrato, não tem dívida. Aí são empresas que são muito castigadas por conta do endividamento. Assim, o mercado também põe umas pressões nas informações que deveriam ser assim, olha, tá aqui, ó, esse é o passivo da companhia. Mas se eu quero fazer o valuation, qual que é o endividamento ideal? Né? O endividamento ideal não é aquele que está no balanço. Então a gente tem assim, é bem difícil de administrar, é bem difícil de explicar. E como contadora, eu sou bastante questionada, né? Como controller, assim, por que que o endividamento da gente é muito maior? Por que que, né? E você tem que explicar, olha, é porque lá o prazo de contrato é muito mais curto. Mas você Essa não questão de opera assim. endividamento, ela é bastante sensível, né? Porque o fato de eu ter um prazo de arrendamento bem menor aí, que é o caso da Gol lá dos 5 anos, significa que daqui a pouco ela vai ter que fazer uma renovação do parque lá, dos novos acordos, novos contratos, e o endividamento dela vai subir de novo, vai subir. Então, o que é melhor? Eu ter um endividamento alto e ter um. Porque vai estar as primeiras parcelas no circulante e o restante é tudo no longo prazo, no não circulante. E ali não dá para avaliar, não dá para medir, vai ter que ir na nota explicativa para ver quanto tempo falta o final dos prazos de arrendamento. Então, o que é melhor, né? Eu tenho uma alta dívida agora, mostrando que eu tenho um parque relativamente novo, que eu acabei de fazer os contratos de arrendamento, ou ter uma dívida pequena, mas daqui a pouco eu vou ter que renovar tudo e É, fazer novos contratos. É confuso, é é complicado isso aí, né? confuso. E aí, quando a gente fala de companhia aérea, e daí quando a gente vai para a Petrobras também, né? A gente tem o fator câmbio, que ainda piora toda essa situação. Então, se você tem um endividamento muito alto, você gera uma perda cambial não realizada, né? Assim, que destrói o resultado das companhias. E aí, assim, o câmbio vai, volta, vem, né? O que seria correto? Será que não seria talvez mais correto levar tudo isso para o OCI e deixar não meio que a regime de caixa, né? Você está mostrando ali a sua perda, mas não está afetando o resultado do exercício por uma coisa que você não vai desembolsar hoje. Então, tem uma série de discussões, assim, é bem difícil de dizer qual é o ponto ótimo. A taxa de câmbio influencia de forma relevante, né, assim, o resultado da empresa, mesmo ela hoje pode ter um baita prejuízo porque o dólar está nas alturas, mas o vencimento do contrato é o ano que vem, o dólar cai para caramba e a empresa tem um baita lucro, mas não em função de qualquer tipo de performance da empresa, e sim por causa da variação do dólar, né? Afeta demais, porque é muito calcado no dólar essas empresas de aviação, esses contratos de arrendamento mercantil são muito baseados em dólar, né? E ela é muito afetada por causa da oscilação do dólar e da conjuntura econômica, né? Eu acho que a Complicado. gente tem que desenvolver um caminho aí alternativo para fazer o valuation, porque o certo seria você considerar todas as empresas com um endividamento aí, considerando perpetuidade mesmo. Falou assim, olha, vai ter que ter a dívida para poder operar, vai ter que ter a dívida por 20 anos, enfim. Mas hoje, como é muito penalizado, né? A gente tem discussões aí de Azul que são públicas, né? Azul e Latam querendo a Azul querendo comprar a Latam, e daí você olha o endividamento da Azul bem mais alto que das concorrentes, a gente é penalizado, mas assim, não é que a gente tem um endividamento maior, é porque a gente é uma companhia aérea mais nova. Né? E daqui a pouco essa companhia aérea que é mais antiga também vai ter que renovar os contratos e vai para o endividamento
lá nas alturas. E aí assim vai. Toda hora a gente vai ter dificuldade de comparar os balanços. Tem uma pergunta aqui, Renata, do José Marcos Silva. Ele está parabenizando você pela palestra e ele está falando aqui a respeito do último slide, sobre as diferenças de endividamento e sua possível consequência no valuation. Qual seria a sua sugestão de alteração da norma? Se possível, qual a sua sugestão em relação à alteração da norma sobre a taxa para os arrendamentos sem taxa implícita? É o professor José Marcos, da Universidade Federal de Uberlândia, que está fazendo a pergunta, Renato. Eu acho que assim, a gente tem usado a taxa incremental, respondendo à segunda parte da pergunta, a gente tem usado a taxa incremental, só que essa taxa ela tem muita complexidade, né? E então assim, um dos elementos que a gente usa na determinação da taxa implícita, da taxa incremental, é o risco de crédito. E não tem nenhum problema, eu acho que está adequado. O problema que eu acho é que quando você usa o risco de crédito no momento de muito estresse, como foi a Covid, como a COVID trouxe, você traz distorções para o balanço, né? Então, não faz sentido você ter uma taxa de 15% ao ano, sendo que você sentado na cadeira de CFO jamais fecharia um contrato com uma taxa dessa. Mas eu acho que a taxa incremental ainda, assim, da forma como a gente vem determinando, atende. Eu só acho que tem que ter um parâmetro para esses momentos de estresse, e aí a minha crítica é mais em relação ao lease modification, usar uma taxa revisada, do que, de fato, uma norma, uma mudança radical na norma. Em relação ao endividamento, eu confesso que assim, eu encontrei o problema, né? Porque eu vivo com esse problema de falar assim, poxa, a norma contábil, na verdade, ela está meio que castigando a comparabilidade e castigando o negócio da companhia para a qual eu trabalho nesse momento. E aí eu estou me deparando com um problema. A solução eu ainda estou em busca, que eu acho que é meu trabalho de doutorado. Eu acho que essa é a sua tese, hein? Tem dois comentários aqui, Renata. Um é da Kelly Farias, está parabenizando você, e ela está dizendo aqui que parece um gerenciamento de resultado por decisões reais. O analista tem que ajustar na série de valuation por um período maior do que os 5 anos para avaliar o risco e comparar a companhia. Daí ela entende que não há o que fazer. E o Carlos Poltronieri também está dizendo aqui que em algumas operações de M&A, o valuation não considera o efeito positivo de EBITDA e o aumento da dívida líquida. Então, são os comentários que eles estão fazendo. Eu acho que assim, o mercado ainda está se adaptando ao IFRS 16, e aí o comentário da Kelly, né? Existem analistas de mercado que estão preparados para fazer esses ajustes, existem analistas de mercado que não entendem do que a gente está falando. Então, você tem, né, distorções na análise. Às vezes o cara está mandando vender ação porque ele não entendeu uma regra contábil. Felizmente, a gente se depara com essa situação. E aí, o que o Carlos falou também, você excluiu o efeito do IFRS de dentro de um valuation, mas dentro das operações que eu tenho acompanhado, não tem excluído. Então, daí, assim, seria mais inteligente talvez excluir, mas trazer de uma outra forma, mas não tem excluído nas operações que eu tenho visto. Olha, eu assisti o evento de hoje de manhã, do IASB e as atualizações técnicas, né? E esse evento agora do IFRS 16, tratando de arrendamento mercantil. De manhã foi isso, geral, das atualizações, praticamente. Ele não falou de todas as normas, mas falou de muitas normas. E agora você está falando do IFRS, né? Eu acho que, por exemplo, para mim, que vivi a época em que nós já usávamos gelatina para fazer livro diário, essas coisas, basicamente a contabilidade atendia muito o fisco. Hoje atende o fisco, mas a complexidade da contabilidade se tornou tal que hoje em dia a pessoa, eu acho que ela pode, de peito aberto, quando efetivamente ele se torna um profissional competente, conhecedor. Ele pode abrir o peito e dizer, eu sou contador. Porque
a magnitude da complexidade Verdade. dos fenômenos, dos eventos contábeis, dos eventos econômicos, que a contabilidade tem que captar e registrar, essa complexidade é tão grande que para a pessoa hoje em dia entender de contabilidade, dessas normas, e aplicar isso aí, exige muita dedicação e conhecimento por parte do profissional, né? Daí a valorização do profissional da área de contabilidade, né? Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta para fazer. Eu só tenho mais uma observação, Formigoni, Renata. Hoje de manhã, né, que a gente estava com o Tadeu Sendon, ele pontuou que leva em consideração os estudos acadêmicos, principalmente nas análises de pós-implementation das normas, né? Então, aí fica a dica Já estou falando com ele. para todos nós aí, né, em relação a assuntos a serem estudados, né? E eu até usei o exemplo da Renata semana passada na aula da Ana Ru, né? Que a Renata está estudando aí o problema do IFRS 16, no final das contas, né? Com várias críticas, pontuando aí várias críticas na norma. Então, fica a dica aí, né? Eu já até falei com o Tadeu, professora, que eu estou fazendo o estudo e que eu quero participar do pós-implementation lá do grupo do IFRS. Então... Eu vou, então, voltar aqui a palavra para o Gustavo. Bom, quero agradecer vocês por terem aceitado o nosso convite, ter dado riquíssimas contribuições para todo o público. Realmente foi fantástico. Parabéns aí pela apresentação. Agradeço a equipe do Mackenzie Soluções que nos ajudou na organização desse evento e a todos que nos acompanharam nessa noite. Amanhã teremos mais um encontro ao meio-dia, The Behavioral Approach to the Study of Real Option Markets. O palestrante será Luigi Mittoni, professor da University of Trento, Itália, e o link para a inscrição está disponível no nosso bate-papo. Convido o professor Henrique Formigoni, professor do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais, para encerramento desta noite. Obrigado, Gustavo. Então, agradecemos a presença de todos os participantes do evento, agradecemos as contribuições e as questões, as perguntas que foram formuladas. Parabenizo a professora Renata, um baita profissional, pela palestra brilhante que ela realizou, mostrando, não é teoria, mostrando a prática, os efeitos, os problemas, os aspectos positivos e negativos da norma, né? E os problemas, as dificuldades enfrentadas no dia a dia que as empresas estão passando e vão passar para aquelas ainda que necessitam se aprimorar nessa norma. Agradeço a participação da professora Cecília, né? E parabenizo o programa, a Jaqueline, a Kátia, o Mackenzie Soluções, pela organização desse evento que eu acho que está sendo conduzido de maneira maravilhosa e está sendo de bom proveito para todos aqueles que participam. Muito obrigado a todos, uma boa noite a todos, uma boa semana. Obrigada.